A função de onda é um elemento essencial da teoria quântica. Ela representa o estado dos objetos da mecânica quântica. Através da função de onda, a gente consegue calcular, entender e fazer previsões sobre as propriedades de um objeto quântico. Agora, um problema importante da mecânica quântica, principalmente da interpretação da mecânica quântica, é tentar entender qual que é a relação entre a função de onda, né, esse objeto que representa o estado da mecânica quântica, e os objetos do mundo. Será que a função de onda ela representa uma onda real, física? Será que ela corresponde a isso, a um objeto físico, né, que a gente consegue ver, que a gente consegue detectar de outras formas? Ou não? Ela é uma espécie de instrumento matemático que a gente usa para fazer cálculos, né? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre a função de onda e sobre a natureza da função de onda. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência também. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal e assim o YouTube te indica os próximos vídeos que a gente vai postar aqui. Primeiro é importante dizer que função de onda não é um termo exclusivo da mecânica quântica, tá? Assim, existem funções de onda na física clássica também. Por exemplo, né, se a gente considerar uma onda na corda, tipo essa que aparece por aqui na imagem aqui. Essa onda ela pode ser representada por uma função. Uma função é um elemento, falando assim de forma bem genérica, é um elemento matemático que leva um número em outro, né? Assim, nesse caso, a função, né, vai indicar para cada ponto de x aqui dessa função de onda, dessa onda, né, para cada ponto x ali, imagina um eixo na horizontal, né, para cada ponto x e para cada instante de tempo, esse par, então x e tempo, né, vai ser levado num outro número que vai representar a altura ali do elemento da corda naquele ponto, né? Então assim, você vai ter uma descrição de como é essa ondulação a partir de uma função, né? Então o y ele vai falar como distante do eixo x está um determinado ponto da corda. E isso é uma função de onda, né? Nesse caso, uma função de onda da física clássica. Então essa função, no caso, ela representa um objeto real, né? Que é a onda na corda. A onda na corda a gente não duvida que ela existe, a gente consegue enxergar e tal, a gente vê a ondulação acontecendo ali ao vivo e tal. Então a gente consegue tocar, perceber de várias formas. Então, a gente pode dizer que, no caso da física clássica, existe uma conexão direta entre um elemento matemático, que é essa função de onda, e o objeto real, que é a corda. Agora, quando a gente vai para a mecânica quântica e fala de uma função de onda da mecânica quântica, aí a interpretação não é tão simples assim, né? Primeiro porque a gente não consegue mais enxergar os objetos da mecânica quântica, né? Então, a corda eu consigo enxergar, eu consigo percebê-la diretamente, né? Os objetos da mecânica quântica você não consegue fazer isso, né? Então, eles não são perceptíveis de forma direta, né? Mas eles podem ser detectados por montagens experimentais e tal, né? Então você pode montar um experimento e detectar certas propriedades desses objetos. E os físicos perceberam, né, ao longo do tempo, assim, que principalmente ali no início do século XX, né, entre 1900 até 1930, construíram uma teoria que eles perceberam que se eles construíssem uma teoria ondulatória para esses objetos quânticos, né, eles conseguiriam fazer previsões bem precisas sobre os resultados dos experimentos. Então, o uso da função de onda, né, surge nesse contexto. Agora, será que a gente pode... O fato de a gente estar usando uma função de onda, será que significa que existe de fato uma onda real ali no mundo? Uma onda que está associada com essa função de onda da mecânica quântica? Nota que no caso da função de onda da corda, que eu dei do exemplo clássico, isso é óbvio, né? Existe uma relação direta, né? A gente vê a corda e tem a função de onda da corda. No caso da quântica, a coisa fica um pouco mais complicada, é mais difícil interpretar dessa forma direta. Então aqui basicamente a gente tem duas possibilidades. Uma é falar que sim, existe uma onda real e essa onda real a função de onda é uma representação matemática, né? É uma descrição matemática, né, dessa onda real. Então existe um objeto no mundo e você tem um elemento matemático lá que representa ele. Assim como várias grandezas da física clássica, tipo, sei lá, posição, velocidade e tal, existe uma representação matemática de um objeto real. Vamos pensar primeiro nesse caminho, então. Vamos imaginar que sim, vamos imaginar que a gente vai tentar... vamos partir da hipótese de que, bom, existe um objeto no mundo e ele que está associado a essa função de onda, tá? Então, a função de onda, vamos imaginar que ela representa de fato uma onda real. Se a gente assume essa posição, a gente consegue explicar alguns resultados que estão famosos da mecânica quântica, né? Tipo, por exemplo,
um experimento de fenda dupla, né? Com fótons, por exemplo. Você lança fótons numa fenda dupla e aí a gente vai ver um padrão que é característico de um fenômeno ondulatório. Então, assim, se você quiser saber mais sobre esse experimento de dupla fenda, a gente gravou uns vídeos aqui, então eu estou deixando aqui uma playlist sobre fenda dupla, sobre os experimentos de fenda dupla. Mas nesse caso, a função de onda seria uma boa forma de representar isso. Então, se a gente pensar no caso do experimento de fenda dupla, não teria tantos problemas assim associar a onda a uma onda real. Se o experimento de fenda dupla for feito não com muitos fótons, mas com poucos fótons, talvez comece a surgir um certo problema, que é como entender a detecção pontual dos fótons. Tá? Mas eu nem vou entrar nesse ponto aqui não, eu quero mostrar uma outra dificuldade que vai aparecer, que é mais clara do que essa. Então vamos imaginar o seguinte, né, que esse mesmo grupo de fótons que a gente usou para fazer um experimento no dupla fenda, a gente vai pegar essa mesma fonte de fótons e vai lançar agora num aparato que não é uma fenda dupla, mas é um aparato assim, ele tem esse que aparece aqui na figura. Você tem a fonte, ela lança um fóton de cada vez, e esse fóton vai encontrar esse objeto que é um divisor de feixes. Esse divisor de feixes funciona assim, né? Ele vai, se você jogar muitos fótons, 50% dos fótons vão passar direto e 50% vão ser refletidos. Então 50% dos fótons vão para o detector A, 50% dos fótons vão para o detector B, tá? Se você jogar muitos fótons. Agora, como eu disse antes, a nossa fonte vai jogar um fóton por vez. E aí, vamos imaginar que ela lança um fóton. Se a gente tem, né, como princípio aquela interpretação de que a função de onda representa uma onda real, então a gente vai imaginar que o fóton é uma onda, tá? Então ele é uma onda física, né? Então ele tem uma ondulação ali, então o que você lança ali é uma espécie de ondulação, e essa ondulação vai encontrar um divisor de feixes. O que acontece quando uma onda encontra um divisor de feixes? Uma onda eletromagnética encontra um divisor de feixes, então o que acontece é que metade dela, metade da intensidade da onda, metade da onda vai por um caminho e metade vai por outro caminho. Então metade da onda passaria ali direto para o detector A e a outra metade vai se dirigir para o detector B, vai ser refletida e se dirigir para o detector B. Então em um experimento simples desse tipo, se você assume que a função de onda é uma onda real, você vai prever que os detectores vão clicar ao mesmo tempo. Os dois detectores vão clicar, porque vai ter onda chegando no detector A, mas a outra parte da onda vai chegar também no detector B. Então, a onda tem essa característica de se dividir, e se a gente assume que o fóton é uma onda, então os dois detectores clicariam simultaneamente. Acontece que quando esse experimento é feito, o que a gente observa é que apenas um detector clica. Toda vez que você lança um fóton, clica um dos detectores. Então, quando esse experimento é construído, você lança o primeiro fóton, clica o detector A. Lança o segundo, clica o detector A. Lança o terceiro, clica o B. Lança o quarto, clica o A. Você vai fazendo isso, se você fizer isso 1000 vezes, 500 vezes vai clicar o A, 500 vezes vai clicar o B, mas eles nunca vão clicar simultaneamente. Ou seja, aqui o fóton está exibindo um comportamento corpuscular e não ondulatório. Então é difícil, para não dizer impossível, né, associar o fóton a uma onda real. Porque se ele fosse uma onda física real, ele deveria se dividir e os dois detectores clicariam ao mesmo tempo. Então essa opção de falar que existe uma onda real física que a função de onda representa essa onda real física, é um caminho complicado de sustentar. Existem alguns físicos que vão sustentar essa ideia e eles vão ter que modificar a teoria quântica para fazer isso. Um desses físicos é o David Bohm, né? Ele tem uma teoria, chamada teoria bohmiana da mecânica quântica, em que ele vai acrescentar alguns elementos ali para conseguir defender essa posição. Um caminho mais prático, que é adotado pela maior parte da comunidade científica, é dizer que não existe uma onda real que é representada pela função de onda. A gente pode assumir que a função de onda é só um elemento matemático que nos permite fazer previsões. No entanto, esse elemento matemático ele não precisa ter uma representação, ele não precisa ter uma referência no mundo. Ele não precisa ser a representação de algo no mundo. Ele pode ser só um elemento matemático que nos permite fazer cálculos. Então, um simples elemento matemático, um simples instrumento de cálculo. Adotando essa posição, que é uma posição defendida principalmente pelo físico Niels Bohr, adotando essa posição de que a gente vai abrir mão de imaginar um objeto físico real associado à função de onda, a gente consegue evitar uma série de problemas interpretativos para a teoria. Por isso que a maior parte da comunidade científica adota essa interpretação, que a gente chama de uma forma bem genérica de interpretação de Copenhague, porque o Bohr ele é um físico dinamarquês e ele elaborou essa
interpretação, principalmente quando ele no Instituto de Física de Copenhague, né? Então, assim, essa interpretação foi construída em conjunto com outros físicos importantes também, por exemplo, com Heisenberg, né? Mas o Bohr é o principal nome dessa interpretação. Então, é uma interpretação que a gente pode dizer que ela tem um caráter instrumentalista, porque ela trata os objetos da teoria como instrumentos que nos permitem fazer cálculos. Ela não é uma interpretação realista, né, que seria aquela primeira que eu falei, né, em que você associa os elementos teóricos com objetos reais do mundo. Então, o realismo científico é um tema complexo, né, tem vários subtemas relacionados a esse grande tema do realismo, mas uma linha do realismo seria essa, né, de você imaginar que existe uma correspondência entre os elementos teóricos e o mundo real, uma correspondência direta, tipo aquela função de onda que descreve uma corda tem uma correspondência com o objeto real no mundo, que é a onda na corda mesmo. Agora, a gente pode fazer isso para a função de onda? Será que eu consigo pegar lá o elemento real a função de onda e encontrar um elemento da realidade que está associado à função de onda? Essa interpretação instrumentalista diz que não, e os realistas, né, que são aquela interpretação que eu apresentei, dizem que sim. Na mecânica quântica é mais fácil, né, é mais seguro você seguir uma interpretação instrumentalista, porque ela evita uma série de problemas que podem surgir, como, por exemplo, esse que eu apresentei de um divisor de feixes, né? E as teorias realistas, elas vão exigir outras hipóteses, assim, talvez mais exóticas, né, que a gente teria que comprar para que elas funcionem, né? Por exemplo, né, a teoria do Bohm, que é uma teoria realista, né, ela vai acrescentar um outro elemento, ela vai ter uma complexidade matemática maior do que a mecânica quântica tradicional, né, que adota a interpretação instrumentalista. E o Bohm vai ter que definir ali outros objetos. Então ele vai definir uma onda piloto, ele vai ter um outro elemento matemático que vai tratar, então ele vai ter que tratar de dois elementos, duas equações para resolver um problema que a mecânica quântica tradicional resolveria com uma equação. Estou falando de forma bem geral, mas é mais ou menos isso, a teoria fica bem mais complexa. Então, assim, por simplicidade, tanto por simplicidade metafísica, né, por não precisar comprar uma metafísica pesada para a teoria, né, quanto por simplicidade matemática, a maior parte da comunidade científica adota a interpretação de que não existe um objeto físico, não existe uma correspondência no mundo para a função de onda. Tá? A função de onda é um instrumento e a gente consegue calcular propriedades dos objetos quânticos a partir da função de onda, mas ela é só um instrumento matemático e não existe uma onda real associada a ela.